abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 até 16. Eu quero te convidar a pensar a respeito de uma igreja tradicional. Pense uma igreja comum, tá? Ela tem vários tipos de ministérios. Há atividades promovidas para os homens, para as mulheres, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Nós vemos atividades em evangelismo e missões. Nós vemos grupo de casais, inclusive nós tivemos uma reunião nessa semana sobre isso. Nós temos departamento de música, de divulgação, comunhão, culto nos lares, visitação, liderança e tantas outras coisas que poderíamos citar aí na igreja. Mas há um grupo que geralmente é esquecido quando nós pensamos sobre ministérios na igreja. E eu não citei ele aqui. É o grupo dos idosos. O grupo daqueles que já têm uma idade avançada. Via de regra, você vê igrejas grandes contratando pastores de jovens e adolescentes. Mas eu não me lembro da última vez que eu vi um pastor de idosos. Acho que eu nunca vi. E talvez você também não. E muitas vezes a igreja tem muitos idosos, mas tem pastor de adolescente, de jovem, mas não dessa turma. Isso é interessante. Porque se nós pararmos para pensar, os jovens e adolescentes, eles são aqueles que normalmente dão mais trabalho para os pastores. Então, via de regra, claro que na nossa igreja não, isso é só lá fora. Nas outras igrejas, são inconstantes, muitas vezes são rebeldes, são impulsivos, são obstinados, quando querem uma coisa fazem e não estão nem aí, são distraídos, são preguiçosos, mas mesmo assim a igreja investe neles e precisa, e acaba investindo bastante dos seus recursos, do seu tempo, e aí faz acampamentos, contrata pastor de jovem e de adolescente, faz retiros, passeios, atividades, congresso, conferências e tantas outras coisas. A questão não é que essas coisas sejam erradas, mas a igreja, pelo contrário, a igreja precisa continuar investindo em jovens e adolescentes, e não só neles, em homens e mulheres, em casais, em crianças, em todas as necessidades que forem surgindo. Mas a igreja não pode fazer isso ao custo de desprezar ou de ignorar os mais velhos. Muitas vezes solitários, muitas vezes cansados, feridos pela vida, cheios de fios brancos na sua cabeça e com muitas dores em várias partes do corpo, principalmente quando chove. São pessoas que não podem ser ignoradas. Então, os mais jovens não podem colocar os idosos em uma subcategoria de crentes, do tipo que, olha, eles são de outra geração, eles pensam diferente de nós, a igreja tem que ser mais jovial, a igreja tem que ser mais da nossa geração. Os pastores não deveriam tratar os idosos como subovelhas, só porque eles já não são mais capazes de servir tanto quanto um mais novo é. E o próprio idoso, ele não deveria se ver como alguém insignificante para a vida da igreja, porque muitas vezes isso também é um sentimento da pessoa mais velha. Ela olha para si mesma e pensa, poxa vida, o meu tempo de contribuição para Deus já passou. Aquela época eu ia nas reuniões de jovens, aquela época eu servia, hoje eu tenho dores, hoje eu estou cansado, eu não posso mais ser útil no serviço ao Senhor. Essa mentalidade precisa acabar no seio da igreja, de todas as áreas. Jesus é o Salvador e é o Senhor, tanto do jovem, quanto do adulto, quanto da criança, quanto do idoso. Então, os dois fazem parte do povo de Deus, tanto os mais novos quanto os mais velhos. E a todos Deus tem dado dons, talentos, para que a igreja seja edificada, com a participação de cada parte. Mas por que eu estou dizendo sobre isso? Porque há um segundo grupo, que se nós aprofundarmos mais o nosso pensamento, é mais ignorado do que o dos idosos, se é que é possível. E esse segundo grupo diz respeito ao grupo de viúvas da igreja. Aquelas irmãs que já perderam seus maridos e que hoje vivem sozinhas. Como que a igreja deveria cuidar
dos seus idosos necessitados, carentes, doentes, mas especialmente das suas viúvas? Qual deveria ser a nossa postura diante de dezenas de irmãs que perderam seus maridos, mas que continuam firmes e fortes na fé, e estão congregando conosco, são membros da igreja? Nessa passagem o apóstolo Paulo ele tem muito a nos ensinar a respeito desse assunto. Eu gostaria de ler o texto inteiro agora, depois nós vamos lendo ele aos poucos. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 até 16. Diz assim a palavra de Deus: cuida das viúvas de fato necessitadas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e irrequietas, falando o que não convém. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-las, pois algumas já se desviaram, seguindo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as, não as sobrecarregue a igreja, para que essa possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e precisamos de socorro e de auxílio, para que essas verdades possam ficar claras ao nosso coração, e não só para que possamos compreendê-las, mas para que possamos crer no que o Senhor nos ensina aqui. Então nós clamamos por auxílio do Senhor. Clamamos, Deus, porque nós queremos amar como o Senhor ama, nós queremos ser justos como o Senhor é justo, e a nossa tendência natural é não ser assim, é pensar só no nosso ventre, é pensar só na nossa vontade, e não olharmos para quem sofre ao nosso lado. Dá-nos um coração amoroso, e que esse texto contribua para isso. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A viuvez sempre foi considerada um problema para a sociedade. E isso acontece desde os primórdios da história. Se você olhar para os escritos dos povos mais antigos, você verá que é comum ler a respeito de viúvas e crianças órfãs, largadas, abandonadas nas ruas, morrendo de fome, de sede e de frio, pelas comunidades ao longo da história. Então, você encontra isso, por exemplo, na Babilônia, encontra no Egito, encontra na Pérsia, na Grécia Antiga, no Império Romano e até mesmo na Idade Média isso ainda acontecia. Mas desde a época do Antigo Testamento, Deus ele já tinha manifestado a sua preocupação com essas pessoas. Não só em relação às viúvas, mas Deus também se preocupava com os órfãos e com os estrangeiros. Tanto é que em várias partes da lei de Moisés, Deus ordenava ao povo que o povo agisse em favor dos seus necessitados, dos povos vizinhos, agisse em favor das suas viúvas e dos seus órfãos, e fizesse diferente do que as comunidades ao redor faziam. Inclusive no Salmo 68, versículo 5,
Deus é chamado de o pai dos órfãos e o defensor das viúvas. Deus tinha essa preocupação. Então, Deus se preocupava não só com as pessoas de fora, mas especialmente com as pessoas que eram parte do seu povo. E naturalmente a igreja cristã no Novo Testamento, ela percebeu essa importância e também começou a dar atenção às suas viúvas, aos seus órfãos e aos estrangeiros que estavam ali. Por exemplo, nós estudamos essa passagem hoje de manhã. Atos capítulo 6, versículo 1 nos descreve uma igreja que diariamente distribuía alimentos para viúvas necessitadas. Deu um probleminha lá, que gerou uma grande oportunidade de ter diáconos, mas a igreja via essa necessidade de ajudar as viúvas necessitadas. E vale lembrar que naquela época, as mulheres dependiam totalmente dos seus maridos para viver. É bem diferente do que nós vemos hoje, né? Hoje as mulheres conseguem trabalho, se ficam viúvas ainda têm a possibilidade, se têm saúde, de conseguir um emprego, de estudar, e a estrutura da sociedade permite que isso aconteça. Naquela época não. Naquela época, se uma mulher perdesse o seu chefe da família e ela não tivesse filhos que pudessem cuidar dela, ela só tinha duas opções: ou ela mendigava o pão nas ruas, ou ela se entregava à prostituição, porque não tinha possibilidade dessa senhora se sustentar naquele ambiente. É por isso que a igreja interveio. Jesus Cristo começou a usar o amor do povo dele para socorrer viúvas e pessoas necessitadas naquela época. E a igreja entendia que as suas viúvas, não só as de fora, mas as suas em especial, mereciam atenção. Então a igreja em Éfeso não era diferente. Tanto que Timóteo também tinha de lidar com essa questão ali no seu ministério. E a comunidade de Timóteo estava repleta de viúvas, mulheres que precisavam de algum tipo de ajuda. Por isso Paulo escreveu as palavras que nós lemos e que vamos estudar nessa noite. A maioria dos teólogos sérios que comentam esse trecho aqui, eles afirmam que Paulo está orientando Timóteo a lidar com 4 tipos diferentes de viúvas que haviam ali na igreja. 4 tipos diferentes de viúvas. E é com base nessa interpretação que eu quero pautar a divisão do meu ensino nessa noite. E em resumo nós vamos responder à seguinte pergunta: como nós podemos cuidar dos diferentes tipos de viúvas que temos na igreja? A nossa igreja tem vários tipos de viúvas, nós vamos descobrir, talvez não tenha todos, mas Paulo nos orienta pelo menos em 4 tipos de viúvas. E nós vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, nós veremos que Paulo fala a respeito das viúvas que não precisam da ajuda da igreja. Ele começa dizendo sobre aquelas que não precisam. E eu quero ler alguns versículos. Nós vamos ler o versículo 3 e 4, depois vamos ler o versículo 8 e depois o versículo 16. Eu já explico por quê, tá bom? Versículos 3 e 4, versículo 8 e versículo 16. Olha o que o texto diz. Versículos 3 e 4. Cuida das viúvas de fato necessitadas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. Versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Versículo 16. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. As viúvas que não precisam de ajuda da igreja. Você reparou que eu li versículos fora da sua sequência, e pessoalmente eu não gosto de fazer isso. Normalmente eu gosto de pegar a sequência do texto, mas acontece que nessa passagem o próprio apóstolo Paulo provoca essa abordagem. Porque acontece que a intenção dele é falar para a igreja sobre a ajuda que ela deveria dar às viúvas necessitadas da igreja, mas no meio do argumento de Paulo, ele se lembra de uma situação horrível, algo terrível que estava acontecendo e poderia continuar acontecendo no seio da igreja, e que ainda acontece até os tempos de hoje, e por isso, em meio ao raciocínio que ele está discorrendo, Paulo para o raciocínio dele e ele traz de volta: olha gente, isso aqui não pode acontecer, isso aqui tem que ser resolvido.
Vocês não podem praticar esse pecado. E que coisa terrível é essa? Justamente é ajudar as pessoas de fora e esquecer das pessoas da sua própria família. Ser solícito em socorrer os outros, mas não auxiliar os seus próprios parentes. Isso tira Paulo do sério. Perceba no versículo 3, nós lemos o alvo do discurso dele nesse trecho. Olha, a intenção de Paulo é provocar na igreja em Éfeso o cuidado às viúvas realmente necessitadas. A palavra cuidar aqui, ela é a tradução de um termo que transmite a ideia de você dar honra a alguém, de você demonstrar um respeito àquela pessoa, ou tratar ela adequadamente, com um tipo de tratamento que ela merece, por estar em uma posição ou em uma função honrada. Literalmente o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, honre as viúvas que de verdade são viúvas. Assim ele está assumindo o seguinte então: há viúvas que não são viúvas, há viúvas que não são necessariamente entes de ajuda, ao passo que há viúvas que desesperadamente precisam de socorro financeiro. Mas quais viúvas não precisam tanto de ajuda assim, Paulo? Versículo 4 ele explica: aquelas que têm filhos ou netos, e obviamente filhos ou netos crentes, e eram membros da igreja, porque senão não faz sentido ele falando isso aqui. Paulo diz: olha, os familiares dessas viúvas, eles devem, antes de mais nada, primeiro, por serem crentes, aprender a fazer duas coisas. Primeiro, versículo 4, a praticar a piedade. Lembra que a gente já tem visto sobre essa palavra? Piedade significa piedade é o conjunto de fé que nós temos. Praticar a piedade é colocar em prática a doutrina. Que eles aprendam a colocar em prática a fé cristã. E segundo, que eles aprendam a retribuir os seus progenitores. A ideia aqui é de recompensar, de dar um salário de volta pelo trabalho, de pagar de volta aqueles, e o termo progenitores também pode se referir tanto a pais quanto a avós. Por que Paulo está dizendo isso? Porque se os filhos ou netos dessas senhoras, eles são crentes, fazer a vontade de Deus, sim ou não? Sim, com certeza, eles diriam isso. Mas Paulo então diz no final do verso 4, pois é isso que agrada a Deus. Tá, mas e se eles não quiserem fazer isso? E se mesmo depois de ouvir essa orientação, esses filhos ou netos cristãos não demonstrarem nenhum interesse em cuidar dos seus pais ou dos seus avós necessitados? Versículo 8. Paulo responde: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, duas coisas acontecem com esse indivíduo. Primeiro, ele tem negado a fé. Mesmo que ele diga que é crente, pelas suas obras, ele fala algo contrário ao que afirma. Segundo, ele é pior do que um descrente. Interessante isso. Porque muitos incrédulos, não todos, mas muitos, apesar de não conhecerem a Deus e não temerem a Deus, eles honram seus pais. Os descrentes fazem isso. Se um crente que sabe disso não faz, ele é pior que o descrente. Reparem que o texto é categórico. É algo muito sério para Deus alguém afirmar ser cristão e não cuidar dos seus entes queridos necessitados. Por isso, lá no versículo 16, Paulo conclui o seu argumento sobre esse tipo de situação, e ele afirma: olha, se alguma mulher cristã que tenha sustento na sua casa, tenha um marido ou tenha filhos que a sustentem, mas que também tenha viúvas na sua família, ela deve socorrer essa viúva para não sobrecarregar a igreja, para deixar que a igreja cuide apenas de quem precisa de ajuda. A igreja deve ter o cuidado de não desperdiçar os recursos com quem não é verdadeiramente necessitado. Porque se a igreja fizer isso, ela não vai poder ajudar quem realmente precisa. Isso é algo muito importante de se lembrar, porque há muitos casos, e você já deve ter ouvido falar de histórias assim, no mundo todo, de famílias que exploram suas igrejas, que querem que suas viúvas ou seus parentes doentes, enfermos, recebam auxílio da igreja, enquanto eles ficam de braços cruzados, não fazendo nada, e esperando a igreja arcar com as responsabilidades que são delas, dessa família. E esse texto ele não poderia ser mais claro quanto a esse assunto.
O que Paulo está dizendo aqui, olha, é tarefa dos filhos e dos netos cristãos retribuir todo o cuidado que os seus pais tiveram com eles, que os seus avós tiveram com eles, enquanto eles ainda estavam em necessidade. Você um dia foi pego no colo, teve mamar, trocaram sua fralda, te deram presentes e mimos, pois Paulo está dizendo, ok, então você vai fazer isso com seus pais e avós. Isso ecoa o 5º mandamento. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus espera que filhos e netos crentes honrem seus pais e avós na sua velhice. Porque o crente que não vê na velhice e na carência dos seus predecessores uma oportunidade de expressar o seu amor a Deus, na verdade esse crente está negando a fé. Ele está agindo pior do que alguém que nunca conheceu o Senhor. Por isso, mesmo que hoje em dia nós vivemos num contexto diferente dos tempos bíblicos, por exemplo, nós temos previdências públicas e privadas, estamos aí às vésperas de uma votação para uma reforma da Previdência, nós temos asilos, nós temos lar de idosos, e muitas estruturas que são úteis para cuidar de pessoas doentes na sua velhice. Como cristãos, apesar de termos essas estruturas, nós ainda temos a responsabilidade de cuidar e de honrar os nossos progenitores. O fato da estrutura na sociedade facilitar isso, não nos exime da nossa responsabilidade. Então, antes que você sente, cruze os seus braços e espere a ajuda de fora, por ser cristão, você e sua família deveriam cuidar dos seus próprios necessitados e só recorrer à igreja em caso de não ter mesmo condições de se fazer isso. Isso é muito prático para aqueles de nós que ainda têm seus pais e avós vivos. Talvez você ainda não tenha a bênção, tenha perdido os seus pais, mas talvez você ainda tenha esse privilégio e o prazer de poder dar um abraço no seu pai, no seu avô, na sua avó. Isso é muito prático para nós. Nós devemos aprender a honrar e a retribuir aqueles que cuidaram de nós quando nós éramos totalmente dependentes da ajuda dele. E honrar os nossos pais e avós significa cuidar deles nas necessidades deles no final da vida. Deus se agrada disso. Não é o Estado ou a igreja quem deve fazer isso. Em primeiro lugar, é você que é crente e que tem condições de fazê-lo e que entendeu que é o que Deus espera de você. Porque se você deixar de fazer isso, essa será uma atitude anticristã. Nós podemos até dizer que somos crentes para as pessoas, mas se nós não ajudamos nem os necessitados da nossa própria família, nós não passamos de hipócritas. Antes de querer ajudar as pessoas de fora, nós devemos olhar primeiro para aquelas de dentro da nossa própria família. Antes de querer se desdobrar para auxiliar os outros, que tal você olhar primeiro para a sua casa? Para a sua avó, para o seu avô, para os seus pais. Porque no que dependesse de nós cristãos, os nossos pais e avós nunca deveriam passar necessidades. É uma vergonha. Cristãos que têm condições e os seus pais ou avós passando fome, necessidade de alimentos, de transporte, não tem como ir para um hospital, não tem como pagar o seu aluguel, não tem onde morar, não tem condições de comprar remédios e tem que recorrer à assistência do governo ou assistência de vizinhos, e talvez até de centros espíritas que fazem isso muito bem, e cristãos estão vendo isso e não fazem nada. Deveria ser vergonha para nós. Muitos idosos que precisam de um convênio médico e os filhos gostam só de viajar, só de comprar carros, casas e se esquecem dos seus pais. Se os nossos pais, os avós cuidaram de nós no passado, chegou a nossa vez de retribuir esse cuidado. Nós deveríamos ser a garantia da aposentadoria dos nossos pais. Então, se o seu pai está preocupado com a reforma da Previdência, pode chegar para ele hoje à noite e dizer: pai, fica tranquilo. Fica tranquilo, pai. Porque mesmo que o negócio não saia, eu sou a sua garantia. Eu e os meus irmãos. Tá, mas aí o jovem fala: mas e a minha Previdência? Bom, então você ensina a Bíblia para o seu filho. Porque aí o seu filho vai aprender a honrar você. Esse é o projeto de Deus. Não que a gente fique sentado esperando que o governo faça uma coisa que o cristão deveria fazer com os seus pais. Nós devemos fazer isso também porque a igreja deve aprender a não assumir uma responsabilidade familiar de um crente omisso, de um crente que não cumpre o seu papel.
Então, se você não cuida dos seus, alguém vai ter de cuidar deles. Alguém vai ter de cuidar. Então, esse cuidado poderia ser direcionado para quem de fato precisa, para quem não tem familiares crentes. Nós, como igreja, precisamos acordar quanto a isso. Essas são, primeiro, as viúvas que não precisam de ajuda da igreja, as que têm familiares crentes e que possam socorrê-las. Segundo grupo de viúvas, ao qual Paulo se dirige agora. As viúvas que de fato precisam de ajuda da igreja. Agora sim ele vai falar daquelas que precisam, carecem. Versículos 5 até 7. A partir de agora a gente vai seguir a sequência, tá? Não vai ficar mais pensando o texto. Versículos 5 até 7. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. No versículo 4 nós lemos que há viúvas que não precisam de ajuda da igreja, porque elas têm familiares crentes que deveriam realizar esse tipo de suporte. Mas agora, por outro lado, Paulo diz que há um segundo tipo de viúva, aquela que é realmente necessitada, no versículo 5. Literalmente aqui ele está dizendo, a viúva realmente, verdadeiramente viúva. A essa senhora a igreja deve voltar a sua atenção financeira. Mas como é que eu posso identificar uma senhora assim? Como eu sei quem é uma verdadeira viúva? Paulo lista duas características, no versículo 5. Primeiro, ela é desamparada. A ideia da palavra aqui é que ela é alguém sozinha, alguém que foi abandonada pela sua família, ou que perdeu seus entes queridos, que eram capazes de sustentá-la. Então essa senhora, ela é incapaz de trabalhar para ter o seu próprio sustento. Ela não tem qualquer tipo de ajuda, seja qual for. Segunda característica, Paulo diz que ela é piedosa, porque no final do versículo 5 ele diz, ela é alguém que espera em Deus. É uma pessoa que descansa no Senhor, confia que o Senhor vai prover o necessário para que ela viva. E segundo, ela é uma senhora, uma mulher que persevera noite e dia em súplicas e orações. É uma mulher de oração. A esse tipo de viúva, Timóteo deveria dar atenção. As mulheres desamparadas, que não tem nenhum familiar que possa auxiliá-la, e segundo, que são piedosas, que vivem como crentes em Deus e que não deixam de orar a Ele. Mas as senhoras, no versículo 6, que apesar de serem desamparadas, talvez elas não tivessem mesmo com que se sustentar. Mas Paulo diz, essas não devem ser ajudadas, tá? Porque essas não são piedosas. Ele diz, só buscam os prazeres da carne. Eram viúvas solitárias, eram viúvas carentes de recursos, mas que quando recebiam alguma ajuda, o que elas faziam, sabe o que era? Não era ir até a quitanda da esquina e comprar o que precisavam. Quando elas recebiam ajuda, elas iam para o boteco, elas iam para aquelas casas de jogatina e elas esbanjavam nos seus prazeres, nos seus vícios. Paulo diz, vocês como igreja não devem sustentar o pecado dessas mulheres. Então, apesar de elas estarem vivas para se lambuzar do pecado, na verdade elas estão mortas. Para Deus elas já morreram. E no versículo 7, por essa razão, Paulo chama Timóteo a ordenar essas coisas às mulheres da igreja. E o objetivo é para que todas elas fossem irrepreensíveis. Olha, a igreja só tem a obrigação de ajudar viúvas realmente necessitadas. E viúvas realmente necessitadas não são apenas aquelas que são desamparadas de sua família, mas são aquelas que vivem piedosamente. Portanto, se alguma viúva na igreja desejava ser ajudada naquela época, ela deveria viver uma vida irrepreensível, uma vida inculpável, acima de qualquer acusação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em Lucas capítulo 2. Deixa o dedo aí em 1 Timóteo 5. Lucas capítulo 2, versículos 36 e 37. Nesse texto nós vemos um exemplo de uma viúva irrepreensível. Uma viúva que na igreja em Éfeso seria digna de ser ajudada. Lucas capítulo 2, versículos 36 e 37. Nós vemos o caso de uma mulher chamada Ana. Olha que exemplo fantástico dessa viúva. Lucas 2, 36 e 37. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer.
ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações. Gente, que fantástica a história dessa mulher piedosa. Pense aí, no 7º ano de casamento, quem está no 7º ano de casamento? Eu e minha esposa vamos comemorar essa semana o 5º ano de casamento. 7º ano de casamento, ainda em lua de mel. Talvez nem tinham filhos ainda. Os pombinhos, essa irmã perde o marido. E o que ela faz? Eu odeio a Deus. Minha vida foi embora. Eu preciso de um novo homem. Como é que eu vou viver sem outro homem? Não. Essa senhora se voltou para o templo e viu que havia necessidade e carência. Eu quero servir a Deus. Eu estou sofrendo demais, eu acho que não estou pronta ainda para um novo relacionamento. E ela começou a servir a Deus no templo, dia e noite, sendo auxílio para aqueles irmãos que serviam ali, sendo uma mulher de oração, uma mulher de jejum. E ela passou 84 anos fazendo isso. Alguns diriam, para passar 84 anos sem marido, só sendo uma mulher com dom de celibato. Não, não era, ela casou. Mas ela se permitiu ficar nessa posição. Eu vou servir ao Senhor, dia e noite, com jejuns e orações. E esse é o padrão de vida que uma viúva deveria ter, se ela de fato precisa da ajuda da igreja. Ao invés de gastar sua vida em busca de prazeres, de satisfazer os seus desejos pecaminosos, essa mulher deve ser uma mulher irrepreensível, dedicada a Deus com todo o seu ser. Esse é um belo desafio para aquelas das nossas irmãs presentes aqui que já perderam seus maridos e que necessitam de suporte financeiro. Deus manda a igreja estar sensível a viúvas necessitadas, sim, mas viúvas realmente necessitadas que se dediquem a Deus. Não adianta, irmã, você dizer, eu sou necessitada, mas você vive no pecado. A igreja não tem obrigação de te ajudar. Agora, se você tem uma vida irrepreensível, sim, a igreja vai entrar em auxílio, porque ela aí é responsável por fazer isso. Uma mulher que gasta o seu tempo na luxúria, de modo pecaminoso, não é digna de ser ajudada pela igreja. Mas o maior desafio desse versículo aqui, desses versículos o maior desafio não é para as viúvas da nossa igreja, mas é para nós como igreja. Porque Paulo está dizendo sobre nós cuidarmos das viúvas realmente necessitadas. Em parte nenhuma na Escritura você lerá que Deus nos manda cuidar de todas as viúvas do mundo inteiro, da nossa cidade, por exemplo. Em parte nenhuma você vai ver na Escritura que Deus diz, olha, vocês têm que cuidar de cada viúva, de cada mendigo, de cada pessoa que tem necessidade no seu bairro, porque é responsabilidade de vocês, você não vê isso. Seria impossível também a gente fazer isso, né? Mas nós temos, segundo a Escritura, liberdade de escolher fazer isso como uma expressão de amor cristão, e desde que nós possamos fazer, mas não é um peso que está sobre nossos ombros, mas há sim uma obrigação clara a todos nós como igreja. É uma obrigação da qual nós não podemos fugir. Nós devemos amparar as viúvas realmente necessitadas da nossa igreja. Nós devemos. Esse texto deixa claro. Deus não ordena que nós sanemos as necessidades de todas as pessoas de fora, mas sim que nós façamos isso com os nossos necessitados. Portanto, nós temos que fazer uma avaliação muito profunda a respeito das nossas práticas como igreja. Eu quero que você pense e responda no seu coração, tá? Há viúvas piedosas no nosso meio. Viúvas que realmente precisam de ajuda. Viúvas que nitidamente, talvez não tenham mais nenhum parente que possam socorrê-las, ou tem, mas esses parentes não querem mais saber, nem crentes são. Há viúvas que precisam de sustento, mas que no nosso meio estão passando por necessidade. Quero que você pense sobre isso. Porque se a resposta for sim, isso significa que nós estamos falhando no nosso papel. E nós deveríamos nos envergonhar disso. Porque se há alguma viúva, se há algum viúvo, se há algum idoso em geral necessitado no nosso meio,
que não tenha condições de comprar um medicamento, que não tenha condições de ir para um hospital, que não tenha condições de se alimentar direito, ou até mesmo de pagar suas próprias despesas, que as contas vêm todo mês para ele não tem como pagar, e ele vive desesperado, correndo atrás de dinheiro, pedindo ajuda para o Estado, pedindo ajuda para o vizinho, pedindo ajuda para instituições e para ONGs. Se nós temos viúvos e viúvas, senhores idosos necessitados na nossa igreja, nós estamos falhando. Nós não devemos ficar esperando que o governo faça algo por eles. Nós não devemos ficar esperando que, alguma coisa aconteça, simplesmente ignorar o sofrimento deles. Nós devemos agir em favor dessas pessoas. Nós devemos buscar tratar essas necessidades. Essa é uma das razões, talvez, pelas quais você deva ser fiel no dízimo e oferta. Porque talvez você diga, mas o que eu posso fazer? Sendo fiel. Porque se você é fiel, a administração, os presbíteros conseguem administrar esse recurso para ajudá-las. Talvez esse é um motivo para que você comece a querer saber mais sobre os viúvos da nossa igreja. Você sabe quem são as viúvas da nossa igreja e os viúvos? Eu não vou pedir para eles levantarem não, levanta só uma mão, se conseguir, por favor. Viúvas e viúvos, todos da nossa igreja, por favor. Temos mais? Temos, pode levantar a mão. Agora, senhores e senhoras que vivem sozinhos, ou que não tem mais ninguém. Temos o irmão Leone, está meio que levantando a mão ali, né, meu irmão? Tem os parentes lá. Você já pensou em sentar com eles e perguntar como está a situação deles? Você sabe as necessidades que eles têm? É tarefa nossa, irmãos. É tarefa nossa. Esse é o segundo grupo de viúvas que Paulo se refere. As viúvas que de fato precisam de ajuda da igreja. São aquelas mulheres desamparadas, mas que são piedosas. A elas a igreja deve dar suporte. Mas em terceiro lugar, nós vemos as viúvas que podem ajudar a igreja. Espera aí, nós não estamos falando de viúvas que devem ser ajudadas? Sim, mas Paulo se refere a um grupo de viúvas que podem ajudar, apesar de serem ajudadas. Versículos 9 e 10, vamos ler novamente. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. A partir de agora, no verso 9, você percebe que Paulo apresenta uma série de qualificações que condicionavam uma viúva a ser inscrita em uma tal lista. E aqui tem um ponto importante a ser destacado, porque o termo que ele usa aqui, em inscrever, ele tinha um peso militar na época em que Paulo está escrevendo isso aqui. Essa era uma palavrinha usada para o alistamento de um soldado ao serviço da sua pátria. Então era usada como uma espécie de convocação para o serviço de um guerreiro. Isso significa então que essa não era apenas uma lista das viúvas que deveria receber o alimento dia a dia pela igreja, mas segundo os historiadores, essa aqui era uma lista das viúvas que se dedicavam ao serviço na igreja em tempo integral. Irmãs que eram sustentadas pela igreja para servir no ministério em tempo integral. Que doido, né? Só o pastor. Como essas senhoras, elas já não tinham mais família para cuidar, e também já não tinha mais nenhum parente para cuidar delas, elas então faziam uma espécie de pacto com Deus. Elas se comprometiam, olha, Senhor, nós não vamos casar novamente, e eu vou me dedicar ao serviço do Senhor, talvez como missionária, talvez como uma serva na igreja, talvez como aquela que visita as pessoas, enfim. Então, elas ficavam responsáveis por mentorear irmãs mais novas. Sabe aquelas que estão prestes a casar? Quem é que vai aconselhar elas? As viúvas da igreja faziam isso. Visitar membros da igreja, orar pelos enfermos, cuidar da administração dos recursos ofertados às viúvas, aos órfãos. Elas estavam ali, elas sabiam aquela realidade, elas administravam isso. E a igreja, por sua vez, o que a igreja fazia? A igreja dava o auxílio financeiro necessário para que essas mulheres pudessem ser sustentadas e continuar servindo
o povo de Deus. Então, essas senhoras eram como funcionárias da igreja, auxiliadoras dos presbíteros e dos diáconos. Temos passarinhos aqui nos visitando, olha. Muito bonito, mas eles podem nos atrapalhar, né? Então, tente não focar neles. Se alguém ficar sujo aí, por causa dos passarinhos, depois limpa, tá bom? Bom, vamos olhar para o texto aí. Versículo 9. Paulo diz, olha, não é qualquer viúva que pode ser comissionada para esse tipo de serviço na igreja. Paulo diz, ela tem que ter no mínimo 3 características. Primeira, ela deve ter mais de 60 anos. Provavelmente, porque nessa faixa de idade, ela não teria muito interesse em se casar novamente. E aí ela não ia abandonar o compromisso que ela fez para a igreja. Poderíamos contar com essa senhora. Segundo, ele diz, ela deve ter sido esposa de um só marido. Literalmente. E Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que ela nunca tenha se divorciado e que nunca tenha casado com outro homem enquanto o seu primeiro marido ainda estivesse vivo. Ela tem que ter sido exemplo nessa área. Terceiro, versículo 10, ela tem de ter bom testemunho. E aí Paulo cita boas obras que dariam para essa viúva motivos de elogio para os outros. Ele diz, elas devem ter criado filhos na sua vida. E, obviamente, ele está falando corretamente, né? Filhos de uma maneira bíblica. Segundo, elas devem ter exercido hospitalidade, recebido na sua casa, gentilmente, pessoas diferentes dela. Terceiro, ela deve ter lavado humildemente os pés dos santos. Isso aqui, a gente já viu isso de manhã, né? Era um serviço humilde, assim, do mais baixo dos escravos, em que a pessoa se colocava na posição de servo mesmo. Ela deve ter servido as pessoas, até mesmo na função mais humilde. Ele diz depois, ela deve ter socorrido os atribulados, dado alívio àqueles que são oprimidos. E por fim, praticado todo tipo de boa obra. Aqui nós precisamos entender uma coisa. Essas aqui não são necessariamente qualificações para que uma viúva possa receber a ajuda da igreja. Porque se forem qualificações para que uma viúva possa receber ajuda, por exemplo, vamos supor que uma viúva, uma mulher divorciada e recasada, talvez até mesmo antes da sua conversão, ela venha para a igreja, se converta, e aí ela está abandonada da família. Se ela não se enquadra aqui, ou tem menos de 60 anos, então ela não pode ser ajudada, paciência, espera chegar a 60, e aí a senhora pode receber ajuda. Sobrevive até lá, né? Obviamente, Paulo não está dizendo isso. Esses versos aqui não lidam com viúvas que podiam receber ou não a ajuda da igreja. Ele já fez isso nos versículos anteriores. O que ele está falando aqui é sobre a condição necessária para que viúvas pudessem oferecer ajuda à igreja. E por isso seriam sustentadas pela igreja para servir o povo de Deus. E por quê? Paulo diz, porque elas tinham uma vida irrepreensível e uma vida que era útil para ensinar às outras mulheres a como serem mulheres de Deus. Queridos, esse texto aqui, eu confesso para vocês que é um dos textos mais práticos que eu já li na Escritura a respeito da vida de viúvas e mulheres que não têm mais os seus maridos em casa. Essas mulheres, elas podem ser amparadas pela igreja para poder contribuir com o cuidado do povo de Deus. Viúva, eu quero que você pense nisso, e não só a viúva, mas talvez você, irmã, que seu marido foi embora. Seu marido não vive mais com você, por algum motivo. E talvez por isso você tenha um pouco mais de tempo, porque agora não tem que estar ali com o seu marido. Pense nisso. Se você tem mais entes queridos para ficar cuidando, e você teve e tem uma vida exemplar na fidelidade ao seu marido, na criação dos seus filhos, na prática de boas obras, há muitas áreas em que você pode ser útil para o povo de Deus. E eu vou citar algumas. Talvez você poderia abrir a sua casa para hospedar famílias de missionários ou de pastores que visitam a nossa igreja. Talvez você pode se colocar à disposição, olha que legal, para cuidar dos filhos dos membros da nossa igreja, enquanto tivermos reunião de casais, retiros de casais. Nós temos tido uma por mês. Quem é que cuida das nossas crianças? É a Sarinha, né? A Sarinha que ajuda bastante. Mas as viúvas também podem fazer isso, porque já foram mães, porque já foram avós, sabem cuidar de crianças. Pode deixar comigo, eu cuido. Talvez vocês podem ser uma bênção para cuidar daquele filho, daquele casal que tem bastante dificuldade, que tem que trabalhar fora e não tem condições de pagar uma pessoa para ficar com a criança entre a escola e a chegada dos pais. Você, viúva, poderia falar, olha, eu posso ficar.
leva lá para casa, são 2, 3 horinhas, eu fico com a sua criança. Talvez você pode servir no berçário da igreja, no ministério infantil, e passar a sua experiência, a sua maturidade para os professores. Talvez você pode vir para a igreja durante a semana e cuidar da decoração de alguma sala. Talvez cuidar da organização da cozinha, por exemplo. Mulheres gostam muito disso, né? E a cozinha precisa ser organizada, né? Uma cozinha precisa de organização. Talvez você pode pegar do seu tempo durante a semana e visitar mulheres mais jovens, que nitidamente estão com um problema, elas não sabem como é lidar com a casa, elas não sabem colocar os filhos nos eixos, e elas precisam de ajuda, e ao invés de você ficar falando, está sendo uma má mãe, esse filho vai se desviar lá na frente, olha, isso aí está tudo errado, por que você não vai lá, bate na porta dela, minha irmã, eu quero orar com você, eu já vivi no teu lugar, eu sei como é. Você pode se disponibilizar, por exemplo, para preparar um cafezinho e um chazinho naquelas reuniões quinzenais que nós temos de presbíteros aqui. Pastor, não sei quando é. Pergunta, a gente fala aí. Talvez se colocar à disposição para servir em eventos da igreja, cantinas da igreja. Há tantas áreas. Que você, viúva ou irmã que não tem mais o marido em casa, que pode servir a Deus com seus dons, talentos, e imagine isso. Ainda talvez ser abençoada financeiramente pelo ver as suas necessidades. Talvez você já esteja perdendo tempo da sua vida. Poderia estar servindo mais. Mas é claro que é necessário que você tenha uma vida qualificada, biblicamente. Aliás, se você ainda não é viúva, e agora essa palavra para todas as irmãs, todas as mulheres aqui presentes. Se você não é viúva, mas deseja que um dia chegue na sua velhice ou na sua viuvez, se o seu marido se for antes de você, se você deseja ser útil para o povo de Deus, busque ser irrepreensível hoje. Porque não adianta chegar no fim da vida e dizer, eu deveria ter sido fiel ao meu marido, eu deveria ter criado os meus filhos, eu deveria ter socorrido os santos, hoje eu tenho uma vida medíocre, repreensível, não sou exemplo. É hoje o dia de você fazer isso. E talvez há uma palavra que possa ser dita aqui. Há mais 2 tipos de mulheres. Eu estou falando muito das viúvas, citei aquelas irmãs que não têm mais o marido em casa, e a gente poderia considerá-las como viúvas de maridos vivos, né? Maridos que abdicaram do seu lar. E também tem uma aplicação para aquelas irmãs que ainda não se casaram, as solteiras, seja a idade que for. Ao invés de buscar desesperadamente um segundo casamento, Deus não aprova porque seu marido ainda está vivo, ou de buscar um marido legítimo, no caso das solteiras, né? E ficar reclamando da sua situação. Mas a minha vida é difícil. Mas é difícil, você não sabe como é. Eu queria muito bem ter uma pessoa aqui do meu lado. Não dá para caminhar assim na vida cristã. Olhe para a Bíblia, veja que é possível. Uma viúva de 84 anos vivendo assim. Então, ao invés de você viver em busca de um homem, ou em procura desse homem, ou reclamando, que tal você se comprometer a servir o povo de Deus na condição que você está, do jeito que você está, e dizer, olha, hoje eu posso não ter ninguém, mas que tal aproveitar o meu tempo livre para auxiliar os pastores da minha congregação? O que tem para fazer? Eu quero ser útil. Essas são as viúvas que podem ser uma ajuda para a igreja. Mulheres exemplares que são capazes de abrir mão do seu tempo para ajudar os outros. E finalmente, versículos 11 a 15, as viúvas que não devem ajudar na igreja. As viúvas que não devem ajudar na igreja. Olha que fantástico. Versículos 11 até 15. Mas não inclua as viúvas mais novas. Porque quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se, e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e irrequietas, do que não convém. Quero, pois, que as viúvas de casa tenham filhos, dirijam suas casas, e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-las. Pois algumas já se desviaram seguindo
Satanás. As viúvas que não devem receber e nem devem ajudar da igreja. Receber. A lista anterior, ela qualifica aquelas que poderiam ser úteis. Mas agora Paulo apresenta para nós um quadro negativo sobre esse assunto. Versículo 11, não devem ser incluídas nessa lista aquelas viúvas mais novas ou jovens. E a razão é por quê? Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, ainda no versículo 11 e no versículo 12. Porque elas podem querer se casar novamente. Bom, Paulo, peraí, isso é algo ruim? Ela já não tem mais o marido, ele faleceu, a Bíblia diz que ela pode se casar novamente. Isso não é algo proibido ou ruim. O caso é que porque elas são mais novas, a possibilidade de conhecerem alguém que quisesse se casar com elas era maior. E segundo Paulo, ele diz, quando as suas paixões sensuais são despertadas, elas se afastam de Cristo. Não é que elas se afastam da fé cristã, mas elas se afastam daquele compromisso que elas fizeram de servir ao Senhor na igreja em tempo integral. Então, quando elas perderam seus maridos, elas estavam ali comovidas e falaram, olha, nós vamos servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor com a minha viuvez. Mas aí apareceu aquele príncipe encantado, que logo a fez esquecer do primeiro marido que faleceu. Poxa vida, eu acho que eu poderia casar com ele. E não é errado, ela é jovem, ela poderia. Só que Paulo diz, só que ela assumiu um compromisso com a igreja está contando com ela. E o que ela vai fazer? Ela vai abrir mão. Vai deixar a igreja na mão, na verdade. E por isso ele diz, elas voltam à sua palavra e elas se tornam condenáveis. Então aqui, Paulo diz, é melhor não contratar viúvas novas, que é bem provável que elas se casem novamente e abandonem o serviço integral na igreja. Primeiro motivo, porque elas podem querer se casar novamente. Segundo motivo, versículo 13. Porque viúvas mais novas podem se tornar ociosas. Perceba, elas não têm a experiência de vida e a maturidade que se esperam encontrar em uma viúva mais velha. E por isso, o que essas moças acabam fazendo? Elas, por não terem aprendido ainda a administrar bem o seu tempo, a tendência delas, o texto diz, é se tornarem ociosas, preguiçosas, sem ânimo para trabalhar. E essa ociosidade, ela pode ser produzida por elas ficarem andando de casa em casa, sem usar o seu tempo para algo útil. Terceiro motivo, não comissione viúvas mais novas para o serviço na igreja, porque elas podem se tornar fofoqueiras. Final do verso 13. Por terem tempo de sobra e por viverem constantemente na casa das pessoas e observando a vida das pessoas, como o marido trata a sua esposa, como o filho responde ao pai, o que eles comem, o que eles não comem, o que eles assistem na televisão, o que eles não assistem. Paulo diz, essas jovens podem ser tentadas a sair do assunto espiritual que motivou sua visita naquela casa e começar a conversar sobre a vida dos outros. Minha irmã, você reparou no domingo a roupa da fulana? Olha, disse que comprou do brechó, viu? Conta pra ninguém. Minha irmã, sabe o filho do presbítero? Postou um negócio no Facebook. Minha irmã, ouvi falar, olha, não tenho provas, mas ai de mim, né? Você sabe que eu falo só para orar. Vamos orar. Mas olha, está me preocupando o relacionamento daqueles 2 jovens. Isso não acontece, né? Paulo diz no verso 13, elas se tornariam faladeiras, a palavra aqui é tagarelas. Mesmo que as informações passadas fossem só para orar, né? E além disso, Paulo diz, elas também se tornam irrequietas. A palavrinha aqui é intrigantes, provocadoras de intrigas, intrometidas, promovedoras de discórdias. Falariam que não é conveniente, que não tem necessidade nenhuma. Portanto, Paulo no versículo 14 apresenta a conclusão a essas jovens viúvas. Eu proponho que vocês se casem. Tenham filhos, dirijam suas casas, ou seja, que vocês se ocupem com as responsabilidades de uma nova família, porque se vocês fizerem isso, acabarão evitando dar ao inimigo motivos para serem difamadas. Mulheres intrometidas, mulheres faladeiras, fofoqueiras e ociosas
são um prato cheio nas mãos dos inimigos do Evangelho. Tanto os descrentes quanto o próprio Satanás. Ele ama isso. Ama quando você, mulher, sai da sua casa e vai para a casa da sua irmã e fica falando mal dos outros lá. O diabo está aplaudindo. Isso mesmo. Tudo que os inimigos do Evangelho querem são oportunidades de acusar as mulheres cristãs das suas falhas. E quando essas mulheres não cuidam das suas famílias, elas abrem brecha para essas críticas. Porém, o maior problema não são os insultos do inimigo, mas olha o final do versículo 15. O desvio dessas mulheres pode levar elas a um perigo muito maior. Paulo diz algumas delas, da igreja, das viúvas mais novas, já haviam se afastado de Cristo. Por causa desses pecados que nós citamos acima, da falação, da ociosidade, e elas já estavam seguindo ao próprio Satanás. Imagine a música, olhando para Cristo. Com a vida dessas irmãs, elas cantavam olhando para o diabo. E para ele eu vou. Viúvas mais novas não devem se comprometer a ficarem sozinhas pelo resto da vida e servir Cristo e a igreja, a não ser que sejam maduras o suficiente de manter esse compromisso, mesmo com o passar do tempo. Isso porque há uma relação muito íntima entre o ócio e o pecado. Os dois andam muito perto. Há um ditado que diz assim: o diabo sempre encontra algo a fazer com mãos ociosas. Você não está fazendo nada? Se prepara. Porque o pecado vem à mente. Mente vazia, oficina do diabo. Irmãos, nós precisamos lembrar: quem não se ocupa, quem não ocupa suas mãos com trabalho, vai ocupar a sua língua com maledicência e com fofocas destruidoras. E é por isso que Paulo recomenda: viúvas mais novas, vocês não devem ser auxiliadas pela igreja para servir em tempo integral. A igreja não deve usar o dinheiro da caridade para incentivar o ócio de vocês, incentivar o pecado de vocês, financiar o pecado de vocês. Pelo contrário, olha, mirem se casar novamente. Não que vocês devem sair procurando marido aí, mas se aparecer a possibilidade, a igreja vai ajudar vocês, mas aí a hora que aparecer um jovem que dá para casar, casa com ele. E aí você tem filhos, se ocupe com essas tarefas. Se ocupe com as tarefas de mãe, de esposa, de dona do lar. Porque assim você não vai ter tempo livre para ficar perdendo, vivendo de casa em casa, provocando o pecado dos outros e trazendo mau testemunho do Evangelho no mundo. Queridos, de modo prático, isso significa pelo menos duas coisas para nós. Primeiro, que uma mulher, seja ela solteira, seja ela casada, viúva mais jovem ou viúva mais velha, uma mulher que não se ocupa com as coisas de Deus na igreja, ou com os afazeres do seu lar, que são o seu marido, seus filhos, a arrumação da casa, essa mulher naturalmente irá viver como a viúva descrita nesse texto: ociosa, fofoqueira e contendeira. Por isso, mulher, isso aqui é para todas as mulheres. Pare e pense um pouco sobre como você tem usado o seu tempo livre. Seja você viúva, seja casada ou solteira. Será que esses versículos que nós lemos te definem? Você vive passeando de casa em casa, gastando o tempo dos outros, falando mal das pessoas. Você é alguém que vive semeando discórdias, é alguém que vive falando mal dos outros, arrumando briga entre os outros, provocando briga entre as pessoas. Ou você é uma irmã sensata, é uma irmã ordenada, é uma irmã piedosa, uma irmã que cuida dos seus afazeres domésticos, que cuida das suas tarefas na igreja, sobra, é uma irmã que visita as outras irmãs, mas que tem objetivos espirituais nessas visitas, promover a edificação daquela família, ajudar aquela irmã, orar por ela. Irmãs, vocês precisam cuidar dos seus afazeres na família, porque isso vai proteger vocês mesmas de viverem em pecado e darem margem para que Satanás use e ataque vocês. Uma segunda aplicação para nós é que a igreja também deve socorrer viúvas mais novas. Apesar de que Paulo diz, olha, as mais novas devem se casar, até que se casem, ainda sendo necessitadas, é recomendado que a igreja as ajude. A igreja, ela não pode ficar sobrecarregada. Então, ao passo que essa viúva consegue casar,
Agora o marido é que se vire, né? Ele é que cuide dessa irmã. As viúvas que não devem ajudar na igreja e nem ser ajudadas são viúvas mais jovens que podem e devem se casar novamente para se ocupar com as coisas do lar e não com o pecado. Irmãos, quero encerrar falando a respeito disso que nós vimos hoje. É só um pouquinho de tudo que a Bíblia apresenta sobre como nós devemos lidar com a velhice e a viuvez na igreja. É só um dos textos. Mas com certeza já é muito útil para reformar várias das nossas práticas, dos nossos conceitos. Mas há algo muito belo nesse texto que eu preferi deixar para o final de propósito. O fato de uma passagem como essa estar na Bíblia significa que Deus se importa e muito com os necessitados desse mundo, inclusive aqueles que estão dentro da igreja. Na verdade, esse é um tema recorrente. Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Isso significa que nós temos honra, dignidade, valor. Mas nós sabemos que desde que o pecado entrou no mundo, ele tem causado miséria. O pecado é que causa sofrimento, que causa morte, luto, abandono, tantos outros problemas. As pessoas largam suas esposas, os filhos largam seus pais, maridos morrem por causa do pecado no mundo. Mas esse não era o projeto final de Deus quando nos criou. E por isso Deus colocou um plano em ação. Deus interveio para que essa ordem fosse restaurada. E o plano dele envolvia o seu único filho vir a esse mundo para consertar esse estrago. 2 Coríntios 8:9 diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa. Por amor a nós, o próprio Deus abriu mão da sua glória para se tornar humilhado como nós, seres humanos. E o propósito é para que fôssemos enriquecidos sua pobreza. O que tudo isso significa? Que não são só as nossas viúvas, ou os nossos idosos, ou os nossos doentes, que são carentes de socorro. Todos nós somos assim. Todos nós. Todos nós vivemos em pobreza espiritual. Todos nós vivemos em fome espiritual, em tristeza, amargura, solidão, abandono, luto. Todos nós éramos piores do que as viúvas da nossa igreja. Nós não tínhamos um marido celestial. Nós vivíamos nesse mundo sequer tendo um relacionamento com Deus. Fomos criados para Ele, mas vivíamos sem Ele, perdidos. Mas por que o Filho de Deus se tornou como nós? Ele morreu em nosso favor pela fé nele. Hoje nós podemos desfrutar da alegria de termos um noivo perfeito. De termos aquele que nos promete que um dia iremos viver com Ele para sempre, em um lar onde não há pranto, onde não há luto, onde não há morte, onde não há dor, onde não há tristeza, sofrimento e fome. E sabe o que esse noivo nos pede em troca? Antes que esse casamento aconteça, com gratidão a tudo que nós recebemos, Ele diz: por favor, então viva nesse mundo, aliviando o sofrimento daquelas pessoas que perderam seus cônjuges, porque vocês sabem o que é viver sem um noivo, e agora tem um noivo. Então agora, ajudem essas pessoas. Queridos, diante de tudo que nós recebemos de Cristo, será que é pedir demais que nós sejamos ao menos um pouquinho generosos com aqueles que sofrem ao nosso redor? Sim ou não? Com certeza não. Vamos orar.